Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã de domingo para podermos esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que ficaram no ar em relação à maravilhosa aula da Escola Bíblica sobre a Ceia do Senhor. Isso. Muitas pessoas saíram com dúvidas, essas dúvidas perduraram e estamos aqui para fazer o esclarecimento em relação a algumas dúvidas. Primeiramente, eu sou Anderson Silva, estamos aqui com o canal Redenção, pelo poder da palavra. Peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, que curta lá, dê seu like, faça seu comentário para que o nosso canal possa alcançar o máximo de pessoas possíveis através da palavra de Deus. A ceia do Senhor. Ontem a aula foi maravilhosa, creio que você em sua igreja, que hoje é domingo, está tendo aula sobre escola bíblica, também está aproveitando esse momento. E o tema de Santa Ceia foi um tema polêmico, um tema que deixou muitas dúvidas no ar e vamos, na medida do possível, esclarecer o máximo dessas dúvidas possíveis. Primeiro, o nome Santa Ceia e Ceia do Senhor. O que é que tem diferente entre um e outro? Por que uns chamam de Santa Ceia? Porque outros chamam de Ceia do Senhor? E aí vamos chegar lá para entender tudo isso. Primeiro vamos especificar em relação ao nome, no ponto de vista, eu tenho três tipos de ponto de vista para a gente poder debater. O primeiro é o ponto de vista católico, apostólico, romano. O segundo é o ponto de vista renovado. E o terceiro é o ponto de vista pentecostal. No ponto de vista dos católicos apostólicos romanos, desde a Idade Média, muitas discussões e muitas dúvidas perduraram no ar. Entre elas, na Igreja Católica, deu-se o nome daquela ceia de Sagrado Sacramento. Sagrado Sacramento, principalmente porque eles consideravam que no pão e no vinho estavam contidos o corpo físico de Cristo, que eles se transfiguravam, o pão se transfigurava no corpo e o vinho se transfigurava no sangue de Cristo, e que eles pregam que ali está realmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A pessoa que adquiriu o pão e adquiriu o vinho, não está em suas mãos o pão e não está em suas mãos o vinho. Está em suas mãos o sangue físico e o corpo físico de Cristo. Então, eles consideram que por ser o corpo físico e o sangue físico de Cristo, eles consideram sagrados aqueles elementos. E aí o que é que acontece nesse ponto de vista? Eles chamam de Sagrado Sacramento. Sagrado Sacramento. Martim Lutero, quando lutou contra a Igreja Católica com suas solas e suas ideias, suas ideologias, ele surgiu dali o movimento protestante, e dentro desse movimento ele instituiu a Santa Ceia. Ele trouxe muita coisa do Sagrado Sacramento, muita coisa da Igreja Católica para dentro do protestantismo, por mais que lutasse contra, por mais que ele quisesse fazer algo novo, ele trouxe muita coisa idêntica. Então, o nome Santa Ceia surgiu a partir do nome Sagrado Sacramento. E Santa Ceia devido ao fato de que ele não acreditava que ali estava contido, que ali se transfigurava o corpo e o sangue de Cristo fisicamente. Mas eles entendiam que, a partir do momento que consagravam o pão e o vinho, o corpo e o sangue físico de Cristo se faziam presentes ali naqueles elementos. Esse fenômeno é chamado de consubstanciação, como a gente já viu na escola bíblica. O que é que tem diferente da Igreja Católica? Na Igreja Católica, eles dizem que no pão e no vinho, eles se transformam no corpo e no sangue físico de Cristo. Cristo se faz presente ali através do seu corpo físico. Então, quando alguém come o pão, come o corpo de Cristo. Quando alguém bebe o sangue de Cristo. Quando bebe o vinho, bebe o sangue de Cristo. Já no protestantismo, eles dizem que há elementos, o pão e o vinho, agora eles recebem o corpo e o sangue de Cristo. Ele quer dizer que o corpo e o sangue físico de Cristo passam a se fazer presentes ali.
E esse é o ponto de vista da maioria das igrejas protestantes. Quando a gente para analisar no pentecostalismo, no ramo pentecostal, e nós cremos assim, que a Bíblia, o ponto de vista bíblico, ele diz que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. O pão, ele simboliza, ele é consagrado, os irmãos oram pelo sangue, pelo vinho e pelo pão, e eles são consagrados. E eles simbolizam ali o corpo e o sangue de Cristo. Simbolizam, não se tornam ali, não tem nada de parte do corpo físico de Cristo. Isso quer dizer que Cristo ele se faz presente naquela ceia. A partir daquele momento ele se faz presente espiritualmente. Então é o Espírito Santo quem nos guia a sentir a presença de Cristo espiritualmente naquela ceia. E aí a gente entende o porquê das igrejas protestantes chamarem de Santa Ceia, porque eles seguem o lema católico de que aqueles elementos são sagrados. Aqueles elementos eles continuarão sagrados depois que terminar a Santa Ceia e que o corpo de Cristo físico realmente está presente ali. Por isso, deu-se o nome Santa Ceia. Nós já percebemos que a igreja cristã pentecostal ela tem o ponto de vista bíblico. O ponto de vista bíblico diz que os elementos eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Cristo levantou o pão ao céu, orou por ele e disse aos discípulos: este é o meu corpo. Mas como que era o corpo de Cristo se ele estava ali presente em pessoa? Assim, quando Cristo diz eu sou a porta, ele era uma porta verdadeira, de madeira. Ou quando ele diz eu sou a videira, ele era realmente uma árvore. Não, ele usou simbolismos. Da mesma forma na Santa Ceia, na ceia do Senhor, ele usou simbolismos. Então, o que é que acontece? O nome Santa Ceia deriva de Sagrado Sacramento, que vem da Igreja Católica. Ceia do Senhor é o mais correto e são as maiorias das traduções bíblicas trazem essa expressão, ceia do Senhor, que seria mais correto utilizar do que utilizarmos o termo Santa Ceia, porque a gente sabe que aquele elemento do pão e o elemento do vinho, eles continuarão sendo pão e continuarão sendo vinho, e eles não se transfiguram em corpo e em sangue, mas são apenas simbolismos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, para que a gente pudesse entender. O correto seria usar ceia do Senhor. Porém, a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, a maioria das denominações hoje, seja ela pentecostal ou renovada, elas usam o nome Santa Ceia, ainda com apego às tradições católicas. O bom era que nós pudéssemos expandir esse ensinamento para que as nossas grandes lideranças e convenções pudessem entender que a interpretação correta, tanto bíblica quanto nas declarações de fé, é usar o termo ceia do Senhor. Mas aí, falando em elementos da ceia do Senhor, nós temos uma outra dúvida chocante que ficou muito no ar. O que fazer com a sobra dos elementos da ceia do Senhor? Enterrar? Orar para desconsagrar? Descartar de forma adequada? Utilizar novamente? E aí também nós vamos ter os pontos de vista católico, renovado e pentecostal em relação a tudo isso. Você, o que é que você pensa em relação à sobra dos elementos da ceia do Senhor, a sobra do pão e a sobra do vinho? A Bíblia ela não diz nada em relação a essa sobra. A Bíblia diz em relação a como deve ser preparada a Santa Ceia, organizada e servida a ceia do Senhor. A Bíblia fala em relação a isso. Porém, ela não deixa claro, não deixa nenhuma pista de como devemos prosseguir. Porém, entendendo, vamos falar logo do ponto de vista católico. No ponto de vista católico, como nós já vimos, eles consideram o pão e o vinho como corpo e sangue de Cristo físicos. Então, eles consideram o pão e o vinho sagrado. Desde a metade da Idade Média para cá, a Igreja Católica ela costuma enterrar os elementos da Santa Ceia, enterrar o pão e fazer um descarte
do vinho para que ele não seja consumido, porque se alguém consumir, pode morrer, pode adquirir alguma doença, pode acontecer algo fenomenal na vida dele. E o que é que acontece? Então a Igreja Católica, por considerar que o pão e o vinho são elementos sagrados, porque são corpo de Cristo e o corpo de Cristo é sagrado, eles enterram, eles criam seus mecanismos para que aquele elemento não chegue no contato de outras pessoas. Com o decorrer do tempo, agora vamos entrando no ponto de vista protestante, como já foi falado, as igrejas protestantes renovadas adquiriram também esse ponto de vista. Então, tem gente que tem muito medo do que vai fazer com a sobra da ceia. Então, há pastores protestantes que enterram profundo para não ser escavado, para não ser devorado por animais, para não ser consumido por outro homem, para não ser encontrado. Outros procuram fazer um descarte, tentam tocar fogo, incendiar, para que ele também não seja encontrado, não seja achado, porque aquilo ali é sagrado. Mas, quando a gente para analisar, o pão, ele não vai deixar de ser pão. O vinho, ele não vai deixar de ser vinho. No momento em que a ceia está sendo celebrada, no momento em que está acontecendo a ceia do Senhor, os elementos são consagrados. E enquanto eles são consagrados ali, eles são elementos destinados para quem está em comunhão. Então, enquanto está acontecendo a ceia do Senhor, eles são elementos que foram consagrados, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Porém, acabou-se a ceia do Senhor, as sobras, elas vão ser pão e vão ser vinho normalmente. Elas podem ser consumidas normalmente, elas podem ser guardadas normalmente para ser reutilizadas, por exemplo, porque eles não vão ser corpo, eles não vão ser sangue, eles não são sagrados, são apenas pão e são apenas vinho. E eles podem ser consumidos normalmente. Nós não devemos adquirir para nós a ideologia católica de que eles são sagrados e têm que ser enterrados. Nós não devemos adquirir para nós a tradição renovada de incendiar o pão e descartar o vinho na pia ou no vaso sanitário da descarga para não serem consumidos. Pois eles vão voltar a ser pão, eles vão voltar a ser vinho e vão poder ser consumidos normalmente. Há pessoas que ficam nervosos, sem saber o que fazer, com medo de como vão tratar aquilo ali, porque são algo sagrado. Devemos entender que sagrado é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. O vinho e o pão, depois que acaba a Santa Ceia, eles voltam a ser vinho e voltam a ser pão normalmente. Eles poderão ser, por exemplo, guardados para serem consumidos normalmente. Devemos desapegar dos dogmas e tradições da Igreja Católica Apostólica Romana, das tradições do tempo romano, do tempo bíblico romano, em que depois que a igreja começou a se expandir, que começaram a realizar as ceias do Senhor, eles começaram a criar suas próprias tradições devido a medos e superstições. Você tem que aprender que o pão e o vinho, eles vão tornar a ser pão e vinho. E eles só serão consagrados no momento em que nós estamos em comunhão na Santa Ceia. Então, que esse ensinamento, ele possa ficar claro para mim, ele possa ficar claro para você. Também eu queria comentar sobre, teve três tipos de ceia do Senhor. Existem três tipos diferentes de ceia do Senhor e que elas são celebradas e muitas vezes todos acham que só há um tipo de ceia do Senhor. E não é. Existe a ultra ceia. Isso. O que é isso, irmão Anderson? Ultra ceia. É uma prática que várias igrejas têm de servir a ceia do Senhor. Essa ultra ceia, ela é uma ceia, digamos, celebrativa, comemorativa. É uma ceia onde todos podem cear. Sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, cristãos, não cristãos, batizados ou não batizados nas águas, membros e congregados, todos podem cear. Essa ceia, ela não é a ceia do Senhor oficial, é uma ceia celebrativa. Por exemplo, muitas igrejas costumam realizar uma ceia celebrativa em comemoração aos 50 anos da igreja.
ou uma ceia celebrativa em relação às bodas de prata do conjunto tal. E nessa ceia todos participam em comunhão sem distinção. Essa é chamada de ultraceia. Também existe a ceia livre. A ceia livre é a ceia a qual a maioria das igrejas realiza, a qual nós, pentecostais, também realizamos mensalmente. E ela é a ceia para quem tem comunhão, para quem está em comunhão, é batizado nas águas e está em comunhão com o Senhor. Essa ceia ela é servida normalmente mensalmente e ela abrange os membros em comunhão daquela igreja ou de outras igrejas que estiverem ali visitando naquele momento, mas que estão em comunhão com o Senhor, podem participar também. Ela é uma chamada de ceia livre, ela é uma ceia para membros em comunhão. Amém? Então essa é a ceia oficial da maioria das igrejas, principalmente da IEADALP, em nome de Jesus. E, por fim, existe a ceia restrita. Essa ceia restrita, ela é somente para pessoas daquela denominação, membros em comunhão. Essa ceia, ela é a ceia realizada de portas fechadas, onde só vão entrar os membros daquela igreja. Se vier algum visitante para participar daquele culto, naquele momento, ele não vai participar, ele não vai entrar. A ceia é somente para os membros daquela denominação, fixo daquela denominação. Outros membros de outras denominações não vão participar. Ela é chamada de ceia restrita. Então, que nós possamos aprender mais sobre a ceia do Senhor, para estarmos preparados e entendermos que nós devemos fazer parte dessa ceia. Nós devemos estar em comunhão com o Senhor. Devemos estar em comunhão todos os dias, porque só vamos cear se nós estivermos em comunhão, pois a ceia é para quem está em comunhão, não é para quem quer alcançar a comunhão. Então, prepare o seu coração, prepare a sua mente, prepare a sua vida e esteja em comunhão com o Senhor para naquele dia a gente cear juntos. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.